Meninos e meninas, hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito interessante, um tema muito explorado, né? Que são três grandes civilizações. Nós vamos falar então da América pré-colombiana. O que quer dizer isso, esse termo América pré-colombiana? Então estamos falando do continente americano, como que as pessoas viviam aqui, como se elas se organizavam antes da chegada de Cristóvão Colombo. E aí nós vamos ver, conforme eu já disse, três grandes civilizações. A civilização maia, a civilização inca e a civilização asteca. Olha só, para a gente começar a ter uma ideia a respeito dessas três grandes civilizações, quando os conquistadores espanhóis eles chegaram na região do México, onde estavam localizadas essas três civilizações, eles ficaram extremamente impressionados com o desenvolvimento técnico, a grandiosidade das construções, como por exemplo as pirâmides com escadarias dos maias, as estradas dos incas, as cidades astecas. Por que eles estranharam isso? Por que eles ficaram admirados com isso? Porque eles não tinham ideia que existiam civilizações tão organizadas quanto a eles. Ok? E aí, para início de conversa, nós vamos começar falando sobre os maias. Depois, na aula seguinte, nós vamos ver a respeito dos incas e depois os astecas. Aí, olha só, civilização maia. Essa civilização ela desenvolveu-se a partir do século VI da era cristã. Quando os espanhóis chegaram no século XVI, portanto, 10 séculos depois, essa civilização já estava em decadência. Então foi uma civilização que esteve aí no auge, no topo, mas ela entra em decadência. E aí vamos entender o porquê. Quais são as justificativas e explicações para isso? A hipótese mais aceita para justificar o declínio dessa civilização seria um possível conflito entre as cidades-estados. E aí vamos lá. O que são as cidades-estados? O que significa isso? Cidade-estado. Cidade-estado quer dizer que são cidades que são independentes, que são autossuficientes. Para ilustrar, para vocês entenderem de uma melhor forma, nós vimos, quando a gente estuda sobre a Grécia Antiga, a gente sabe que tem lá as cidades-estados de Atenas, de Espartas, para citar um exemplo da educação de cada uma dessas duas. Nós já vimos, que em Espartas, aos 7 anos de idade, os meninos, os homens, eram entregues ao Estado para servirem de guerreiro, eram treinados para serem guerreiros. Então era uma educação formada, voltada então para a formação de grandes guerreiros. Em Atenas já era uma educação formal. Então, duas cidades-estados localizadas ali na Grécia. Aqui, nós vamos ver então que lá na civilização maia também tinha cidades-estados. Aí, olha só, vamos ver então agora, a partir de agora, a localização, como é que funcionava a cultura dessa civilização. Nós vamos ver a respeito da religião e dentre outros aspectos. Iniciando pela localização, os maias estavam localizados ali no sul do México, na atual península de Yucatán. Olha a economia que interessante, eu quero chamar a atenção para vocês a respeito da economia. A economia então era agricultura, uma agricultura de subsistência, plantava-se e colhia ali para a sobrevivência do grupo, mas o principal produto era o milho. Aí olha só que interessante isso aqui, De acordo com os mitos maias, aí eu quero, antes de continuar, abrir um parêntese, mito não pode ser confundido com mentira. É algo que não precisa ser comprovado. Então, de acordo com os mitos maias, os deuses teriam criado o homem através dessa matéria-prima, ou seja, através do milho, ok? Lá na civilização maia existia uma intensa atividade comercial entre as cidades e estados maias. Então, eles tinham uma atividade ali comercial bastante interessante, tá? Possibilitava então contato de uma cidade-estado com a outra. No que diz respeito à economia, as terras pertenciam ao Estado, portanto o Estado que dizia que quem podia ou não ocupar aquelas possessões de terra, aqueles espaços de terra. E a respeito da sociedade? A sociedade, lá na civilização maia, era uma sociedade estamental. O que eu quero dizer com isso? O que significa uma sociedade estamental? É a ausência de mobilidade social. Ou seja, vamos lá, vamos esclarecer isso da melhor maneira para vocês. No nosso país, por exemplo, existem classes sociais. Classe A, classe B, classe C, classe D. Alguém que está na classe D pode
né, melhorar de vida para a classe C, consequentemente para a classe B, para a classe A, e pode acontecer o contrário também, alguém da A cair para D, né? Então, existe no nosso caso uma mobilidade social, é permitido. Lá não era permitido. E aí, olha só, era assim que funcionava. Ó, na base da pirâmide social, né, então embaixo, estavam os camponeses e escravos, que eram os trabalhadores braçais. Trabalhavam aí nas construções, nas grandes obras, como por exemplo nas pirâmides com escadarias dos maias, né? Então eram eles que estavam aí no topo, na base da pirâmide. Intermediando essa pirâmide social, no meio, estavam aí os comerciantes e os artesãos, ok? E no topo da pirâmide, o imperador e seus familiares. E aí também, olha só, um destaque para a nobreza, sacerdotes e chefes militares estão ali junto com o imperador no topo, ok? Aí olha só, aqui dá para vocês terem uma visão melhor. Então no topo da pirâmide, imperador, sacerdotes e militares. Seriam então os que teriam status, as pessoas mais importantes ali na sociedade maia. Intermediando, no meio, comerciantes e artesãos, e a base, no maior número, os camponeses e os escravos. Aí olha só, na política nós vamos ter a teocracia hereditária. O imperador, além de exercer o poder político, ele era considerado uma divindade. Lembrar que cada cidade-estado maia tinha, portanto, aí um imperador, ok? Então ele tinha aí esse poder político e ele era considerado, então, uma divindade. Ele era cultuado e respeitado. Os maias, eles eram divididos em cidades-estados, conforme eu já disse, uma divisão aí por estado, então. No que diz respeito à política, cada cidade-estado tinha seu imperador, a sua liderança, conforme eu também já mencionei. No que diz respeito à religião e cultura, eles eram politeístas. O que é isso? Nós já vimos a respeito desse termo. Crença em vários deuses. Politeístas são aquelas pessoas, portanto, né, que creem em vários deuses. Essas divindades eram associadas às forças da natureza e aos animais. Olha só, na arquitetura, um destaque especial para a construção de pirâmides. Pirâmides estas com escadaria, diferente das do Egito. As do Egito serviam de túmulo para o faraó. Lá dos maias, então, servia como templos religiosos. Eles vão se destacar também, gente, por uma escultura interessante. Escultura em terracota era o nome dado a esse tipo de escultura, que era o barro ou argila cozidos. Na astronomia, eles vão se destacar pelo calendário solar, muito preciso. Então eles vão se basear aí pelo Sol. Segundo esse calendário maia, o mundo iria acabar em 21 de dezembro de 2012. Eles deram então uma data exata para o fim do mundo. Na verdade, isso foi um equívoco, tá? Não deles, mas de quem interpretou dessa maneira. Até mesmo porque o mundo não acabou. Cá entre nós, eu acho que o mundo está acabando. Mas brincadeiras à parte, para explicar isso aqui, ó. Isso aqui, eles nunca disseram que o mundo iria acabar em 21 de dezembro de 2012. Na verdade, eles disseram que nessa data iria acabar um ciclo e começar outro. Perfeito? Alguns exemplos. Nós temos aí, então, a pirâmide com a escadaria, conforme eu mencionei. Na sequência, um calendário baseado aí no Sol. E por fim, não menos importante, nós temos aí as mulheres maias, ó. Olha aí a agricultura, ó. Olha aí que interessante. Estão cobertas aí, né? Em volta delas, arroz, feijão, o milho. Vejam o aspecto físico delas, ó. Parecendo mesmo, né? Igual o aspecto de índio que a gente conhece, dos índios. Então é isso. Essa é uma civilização muito importante, civilização maia. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Nós vamos ver, então, nas aulas vindouras a respeito dos povos incas e astecas. No mais, um grande abraço para todo mundo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.